momento abrir vamos ler uma porção da palavra de Deus que encontra-se no livro de Juízes. Se você não quiser acompanhar pela Bíblia, você pode acompanhar aqui pela televisão. Juízes, capítulo de número 7. Estaremos comentando nesta manhã apenas somente por um versículo, mas eu vou ler o capítulo todo, para que nós entendamos melhor sobre o que nós estamos falando, ok? E a gente aproveita para ler um pouquinho mais a Bíblia, né? Tem gente que só pega na Bíblia quando é para vir para domingo, quando é para vir para a igreja, porque às vezes nem na semana não vem, né? Só no domingo. E aí vamos então aproveitar para ler um pouco mais uma porção da palavra de Deus e vamos estudar e ver como Deus age nos nossos dias e agiu poderosamente na vida daquele homem chamado Gideão. Vamos então começar a leitura. Levantando-se, pois, se vocês ouvirem alguma diferença de tradução, é porque a minha tradução é uma e aqui está lá é outra, mas o sentido, pode ter certeza, é o mesmo. Levantando-se, pois, de madrugada, Jerubaal, abrindo só um parêntese, nós estamos falando de Gideão, e quem é Jerubaal? Quem é este homem e o que quer dizer este nome? Jerubaal quer dizer Deus contenda com ele. Por quê? Porque Gideão foi uma pessoa que, depois de ser tocada por Deus, receber a visita de um anjo, resolve derrubar os altares que existiam para Baal, começando na sua casa, e como também os postes ídolos, e por conta disso ele recebe uma represária muito grande por parte das pessoas daquela cidade, que muito embora sendo israelitas, mas adoravam a Baal. E o que acontece é que Gideão, depois da visita desse anjo, resolve quebrar esses altares que foram construídos a Baal. E a cidade revoltada, olhe para ver as coisas, a cidade, os israelitas, o que supostamente seria o povo de Deus, revoltados porque Gideão resolve quebrar os altares que foram levantados a Baal. E por ocasião daquela decisão de Baal, melhor dizendo, de Gideão, o que é que acontece? A cidade se revolta. E nesta revolta da cidade, eles chamam o pai de Gideão, para que o pai dele, Joás, venha justificar a atitude daquele homem ao quebrar aqueles altares. E o pai de Gideão, numa atitude inteligente, ele resolve dizer para aquelas pessoas, aqueles moradores, que se Baal é Deus, que ele mesmo contenda por ele, que ele, como Deus, não precisa de nenhuma defesa, nem ninguém para defendê-lo. E então, por conta disso, Gideão recebe esse título de Jerubaal, que quer dizer Baal contenda com ele. Ou seja, se Baal é Deus, ele é que vai correr atrás do que fizeram com ele, né? Então, entendemos agora porque falamos de Gideão e também de Jerubaal. E estamos falando da mesma pessoa. Vamos começar novamente. Levantando-se, pois, de madrugada, Jerubaal, o qual é Gideão, e todo o povo que estava com ele, assentaram o acampamento junto à fonte de Arode, e estava o acampamento dos midianitas ao norte. Do outro lado da colina de Moré, no vale. 2. O Senhor disse a Gideão: o povo está contigo, é muito, para que eu entregue
os midianitas em sua mão. Três. Faz, pois, agora apregoar aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e se estremece, retorne, e assim retire apressadamente das montanhas de Gileade. E então se retiraram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Lembrando aqui, amados, que aos covardes, aquele grupo, foi dada a alternativa de voltar para casa. E olhe que no grupo de 32.000, 22.000 voltaram. E desde esse momento, nós podemos já ter a certeza de que não há lugar algum para o medo, não há lugar algum para os covardes na obra de Deus. Ou seja, o Senhor, Ele jamais, Ele não poderá usar tal pessoa. E Ele está provando aqui nesta passagem que nós estamos lendo, que Deus não trabalha com covardes. Deus não trabalha com medrosos. Continuando. 4. E o Senhor disse a Gideão: ainda é muito o povo, leva-os às águas, e ali eu os provarei isso. E dos que eu lhe disser, vá este contigo irá. Mas de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, o tal não irá. Então levou o povo às águas, e o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como um cão as lambe, aquele porás à parte. E deste modo também, qualquer que se dobrar sobre os seus joelhos para beber. E se foi o número dos que lamberam as águas, chegando-a com a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se dobrou sobre os seus joelhos para beber as águas. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos salvarei, e entregarei os midianitas em tuas mãos, e todos os demais, cada um se retire a seu lugar. E tomando a provisão para o povo em suas mãos e as suas buzinas, enviou a todos os israelitas, cada um a sua tenda. E reteve aqueles 300 homens, e estava o acampamento dos midianitas abaixo no vale. E aconteceu que naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao acampamento, porque eu o entreguei em tuas mãos. Nós vemos aqui, amados, que Deus ele tem um momento certo para agir, a hora certa. Muitas vezes nós queremos ensinar a Deus ou dizer a Deus: Senhor, tu tem que agir agora. Senhor, tu tem que fazer isso agora. Mas Deus tem a hora dele, viu? Não vamos querer estar dando ordem para Deus, não. Não. E aonde paramos aqui? Agora no 10, né? E se ainda tiveres temor de descer, desce tu com Purá, o teu criado, ao acampamento. E ouvirás o que falam. E então as tuas mãos se fortalecerão, e descerás ao acampamento. E ele então desceu com Purá, o seu criado, até onde estavam as primeiras sentinelas que estavam no acampamento. E os midianitas e amalequitas e todos os orientais estavam espalhados no vale como gafanhotos em multidão. E os seus camelos eram inumeráveis, como a areia que está à beira do mar em multidão.
Mais uma vez nós vemos aqui, amados, que Satanás ele sempre parece que traz obstáculos imponentes contra o povo de Deus. Vocês já prestaram atenção? Sempre a coisa parece mais difícil do que ela é, mais complicada. Mas nós precisamos entender que na maioria das vezes são coisas, ilusões, fantasias, mentiras que Satanás coloca diante do cristão para que daquela maneira ele ache que consiga, de uma certa forma, atrapalhar ou quebrar o vínculo daquele homem, daquela mulher com Deus. E logo chegou Gideão. E eis que um homem estava contando ao seu companheiro um sonho, dizendo: eis que eu sonhei um sonho que via um pão de cevada que rodava até o acampamento dos midianitas e chegava às tendas, e as feria de tal maneira que caíam, e as transtornava de cima a baixo, e as tendas caíam. E o seu companheiro respondeu e disse: isto não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, varão de Deus, varão de Israel. Deus tem entregado em suas mãos os midianitas com todo o seu acampamento. Olha que eles já estavam, isso eram os sentinelas, hein? Que já estavam fazendo esse comentário, sentinelas do acampamento do inimigo. E quando Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, olha aí, como às vezes Deus usa, quando Deus fala que ele usa até a pedra, então Deus pode, muitas das vezes, falar de alguma maneira e usar até, quem sabe, o ímpio. Muitas vezes Deus pode até usar o ímpio para falar. Aqui foi nesse momento, nós vimos aqui. Nós vimos que estes sentinelas, que faziam parte do exército dos midianitas, eles estavam ali sendo usados por Deus para confirmar para Gideão aquilo que Deus falou que ia falar para ele através do inimigo, e daí ia dar a confirmação. Então, um teve o sonho e o outro confirmou, né? Então, e disse-lhe, aonde parei, vocês que estão acompanhando a leitura, qual o versículo? Agora é o 15, 16. E repartindo os 300 homens em 3 esquadrões, deu a cada um deles trombetas em suas mãos e cântaros vazios, com tochas acesas dentro dos cântaros. E lhes disse: olhai para mim e fazei como eu fizer. Eis que, quando eu chegar ao início do acampamento, como eu fizer, assim fareis vós. Eu tocarei a trombeta e todos os que estiverem comigo, e vós tocareis então as trombetas ao redor de todo o acampamento. E direis: pela espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que levava consigo, lembrando que eram 3 grupos de 100, que levava consigo ao princípio do acampamento, ao início da vigília da meia-noite, quando acabavam de trocar os sentinelas, por volta das 11 horas da noite, viu? E tocaram as trombetas e quebraram os cântaros e levavam em suas mãos, os cântaros que levavam em suas mãos. E os 3 esquadrões tocaram as trombetas, e quebrando os cântaros, tomaram nas mãos esquerdas as tochas, e nas suas mãos direitas as trombetas para tocarem, e deram gritos: a espada do Senhor e de Gideão. E permaneceram cada um em seus lugares ao redor do acampamento, e todo o acampamento se alvoroçou, e fugiram gritando. E sendo que, tocando os 300, as trombetas, o Senhor pôs a espada de cada um contra o seu companheiro em todo o acampamento. Então nós vemos aqui que os midianitas, eles acreditando que o inimigo, por conta do barulho, né, que foi feito com os cântaros que estavam sendo quebrados, eles acreditando que o inimigo estava em cima deles ali, mas que por conta da escuridão eles não conseguiam distinguir.
quem era quem. E caiu um alvoroço ali no meio daquele acampamento, e aí eles começaram a matar uns aos outros. E o exército fugiu para Zererá, até Bet-Sita e até os termos, que termos quer dizer a divisão, a fronteira, até os termos de Abel-Meloá, acima de Tabate. E ajuntando-se os homens de Israel, de Naftali, de Asser e de todo Manassés, perseguiram os midianitas. E Gideão também enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-bara e o Jordão. E juntos todos os homens de Efraim tomaram as águas de Bet-bara e o Jordão para cortar. Nós lemos aqui, amados, que essa atitude tomada por Gideão ao mandar esses homens chegarem até esses lugares era para cortar, para acabar definitivamente com a fuga em potencial dos midianitas. Agora observem aí um detalhe interessante. Nós vemos aqui que na hora da luta só eram 300. Mas depois que o grupo de midianitas, que era um grupo formado de 135 mil homens, resolve fugir, depois de que eles fizeram aquela matança uns aos outros, o que sobraram, que saíram correndo, aí nessa hora, todo mundo quer correr atrás para pegar o fujão. Mas na hora que são convocados para a guerra, os primeiros 10 mil que saíram foi só porque eram medrosos. Ou seja, há uma coisa que nós precisamos entender nesse texto aqui. Muitas vezes existem pessoas que só querem nos ajudar quando a coisa vai bem. Quando está tudo bem na sua vida, não faltam amigos, não faltam pessoas para te ajudar, para bater, para dar um tapinha no teu ombro. Mas quando você está passando por uma dificuldade, quando a prova está sobre a sua vida, os amigos somem, desaparecem. Então, amados, nós temos que entender que há momentos na vida para tudo. Obrigado, irmã Cida. E esses momentos, eles são justamente para que nós usemos de bom senso para entender quando Deus está falando conosco, quando Deus quer algo da nossa parte e quando Deus está nos provando. Então, agora, e como é que eu vou saber, pastor? Como é que eu vou entender, saber em que momento Deus está falando, e de que forma Deus está falando comigo? A única maneira que nós temos para isso é quando nós procuramos ter uma intimidade maior com Deus. Já falamos aqui de intimidade. Quando você é íntimo de uma pessoa, você conhece os segredos daquela pessoa, você conhece os costumes daquela pessoa. E Deus, Ele quer ser esse nosso amigo íntimo. Ele quer que nós abramos o nosso coração para Ele, que nós falemos para Ele aquilo das nossas necessidades, daquilo que nós precisamos. Já esqueci de novo onde foi que eu parei. Onde foi? Vocês que estão acompanhando aí a leitura. 24, né? Muito bem, então vocês estão acompanhando mesmo, viu? E Gideão, esse aqui eu já li, né? 25. E tomaram a 2 príncipes dos midianitas, a Oreb. Eu não vou mais ler isso aqui não. Isso aqui não interessa mais não. Só o que eu li já é o suficiente. Por quê? Eu quero ler, o que eu quero realmente chegar a falar com os irmãos é sobre algo que está no capítulo 7, do qual nós lemos, e o verso 17. Bota aí de novo aí, volta aí para o 17. Eu vou ler até aqui com a igreja. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Pronto, só essa parte aí é interessante. Fazei como eu fizer. Senhor Deus e Pai, nós queremos nesse momento te agradecer pela tua palavra, ó Deus, que foi lida,
pela tua palavra que estará sendo explanada nesse momento, nós queremos te pedir, ó Deus, que a tua bênção esteja sobre a nossa vida, Pai, para que não venhamos a falar nada de nós, mas que sejamos apenas usados como um instrumento, um atalaia nas tuas mãos, ó Deus, para que desta forma nós venhamos a entender, a ouvir, Senhor, a saber, através dessa poderosa palavra, o que o Senhor quer falar para nós nesta manhã. Deus, te agradecemos por tudo, pedimos a tua graça sobre todos os presentes, para que nada, ó Deus, venha tirar a atenção deles, mas que nesse momento todos possam estar com os corações abertos, que nesse momento a terra possa estar preparada para receber a semente, e esta semente, ó Deus, que é a tua palavra, possa vir a germinar, a crescer, a produzir, a 1, a 10, a 100, a 1000 por 1. Este é o nosso pedido que humildemente te fazemos e que por fé já te agradecemos agora e para sempre. Amém. Então, queridos, nós queremos bater em cima desta questão do capítulo 17, ou melhor dizendo, do versículo 17 do capítulo 7, parte A, quando diz: fazei como eu fizer. Assim, amados, como Gideão falou um dia para aqueles homens, para os seus soldados, eu quero lhe dizer que Jesus Cristo está dizendo o mesmo para nós hoje. Fazei como eu fizer. É muito simples, é muito fácil, muitas vezes, nós seguirmos um líder espiritual, queremos imitar um cantor famoso, uma cantora famosa, ou até mesmo quando estamos em outra escala, quando estamos fora do que se diz igreja, nós temos às vezes também, nós vemos as pessoas do mundo que têm também os seus líderes, querem imitar aquelas pessoas, né? E nós temos visto isso ao longo da nossa vida, pessoas querendo imitar as outras. Seja dentro da igreja, seja no mundo gospel, ou seja no mundo fora da igreja, no mundo secular. Sempre alguém está querendo imitar alguém. Só que, nesta manhã, algo de novo, pelo menos para alguns, eu espero, está sendo dito. E desta feita não é da parte de nenhum cantor famoso, não é de nenhum superstar, mas é de uma pessoa que, muito embora seja o homem falando fisicamente, falando humanamente, o homem mais poderoso da terra, que é Jesus Cristo, este homem que poucas pessoas querem imitá-lo. Se quer imitar todo mundo, mas são poucas as pessoas que querem imitar a Jesus. E por conta disso, Jesus, ele está falando para nós nesta manhã: fazei como eu fizer. Então, se você não tem esse costume, não tem esta vontade, esse desejo de querer imitar a Jesus, que esse desejo possa começar a germinar, a crescer no seu coração nesta manhã. E, baseado nesta passagem, neste pequeno trecho, eu vou citar trabalhar em cima de alguns versículos bíblicos que nos farão entender por que Jesus está nesta manhã requerendo de cada um de nós que nós sejamos seus imitadores. Primeiro, Jesus pede que nós amemos como ele amou. João 13:34 diz que um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Jesus, o que eu acho maravilhoso na pessoa de Jesus é que ele não só mandava, não só falava, não só ensinava, mas ele também dava um exemplo.
Porque falar, você já conhece aquele ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É muito fácil você chegar, muitas vezes você subir no púlpito de uma igreja, você estar numa televisão, fazendo um programa de rádio, e dizer como as pessoas, ou até mesmo aconselhando as outras pessoas. Então os seus conselhos são maravilhosos, só não servem para você. Então, Jesus está nesta manhã requerendo que nós amemos uns aos outros como Ele amou. Então nós vemos aqui que Ele, para pedir este ato, este gesto de nós, Ele nos dá o exemplo. E que você possa tentar fazer isso. Que você possa tentar amar uns aos outros. Mas eu não vou amar, pastor, eu não consigo, porque fulano tem muito defeito, fulano tem muitas qualidades, e isso e aquilo, mas o amor é justamente isso. O que é que Paulo nos fala a respeito do amor? Que o amor tudo suporta. Isso quer dizer o quê? Se o amor tudo suporta, eu tenho que suportar o meu irmão com os defeitos dele. Ninguém é perfeito. Os perfeitos subiram. Uma outra coisa que nós aprendemos com que neste mandamento que Deus deixa para nós através de Jesus, é que Deus está nos dizendo para suportar a injustiça como Ele. Porque uma coisa é o amar, a outra coisa é o suportar as injustiças. Olha, irmãos, neste mundo, o que está havendo de injustiça, injustiça com o povo de Deus, principalmente. Vemos injustiça em todas as áreas, mas a injustiça com o povo de Deus, ela tem sido também algo constante. Ah, pastor, mas sabe que eu nem vejo isso? Sabe por que você não vê? Porque você não tem acompanhado as notícias. Você não sabe o que está acontecendo em outros países, onde os cristãos estão sendo perseguidos, muitas vezes sofrendo, apanhando até a morte. E nós estamos aqui numa boa. Mas os nossos irmãos estão lá, muitas vezes sofrendo. Eu pedi para preparar um negócio aí, já está no ponto? Eu vou pedir para você, não dá nem 3 minutos, tá? Nós não temos, deixa eu ver aqui, não temos nenhuma criança aqui no nosso meio, não, né? Tem não. Porque são umas cenas um pouco fortes, e eu não queria que se tivesse alguma criança aqui, eu não ia mostrar. Mas já que tem, não tem, vamos ver então. Irmão Elias, por favor, coloca aqui no telão, dá um close aqui na... Põe no começo. É o começo já, né? 100 milhões de cristãos passam por perseguições no mundo, uma realidade ainda desconhecida por muitos. Essas cenas são chocantes. Em agosto de 2008, mais de 50 cristãos foram espancados. Quem não gosta, fecha os olhos. Quem não gosta de ver isso. Repare no preço que essas pessoas pagam por seguir a Jesus. O grupo de perseguidores não tem dó. Eles distribuem pauladas, socos, pontapés e murros. Na Nigéria, aldeias cristãs também são atacadas por muçulmanos. Este é James, de apenas 10 anos de idade. Ele foi pressionado a se converter ao Islã. Os soldados islâmicos propuseram soltá-lo se ele se tornasse um muçulmano. O menino respondeu que era cristão e não poderia fazer isso. Então o jogaram na fogueira. They told me I would be released if I became a Muslim. I told them that was not possible. I am a Christian, so they threw me on the fire. James escapou, mas as cicatrizes ficaram como lembrança do sacrifício dele. Em 2005, essa jovem estava em uma escola cristã com 3 amigas, quando foi atacada por 2 homens com golpes de facão. Ela foi a única sobrevivente.
Essa outra garota cristã tinha apenas 10 anos quando bombardearam a casa dela. Essa adolescente estava em um acampamento bíblico quando os estudantes foram atacados. Seguraram as mãos dela atrás das costas e pressionaram um pedaço de vidro contra o estômago dela. Insistiam para que negasse a Jesus. I did not answer him, so he pressed the glass harder against me. Do you believe your God can help you? He asked. Quanto mais ela resistia, mais pressionavam o vidro. No Sudão, um exército islâmico estabeleceu a jihad, ironicamente um tipo de guerra santa, que tem cristãos como alvos. Fugindo da perseguição, eles perdem tudo e vão parar em campos de refugiados. Apesar de perseguida, a igreja no Sudão cresce consideravelmente. Muitos cristãos carregam no corpo as marcas da própria fé, mas também levam um testemunho de fidelidade a Deus. No mundo, centenas de cristãos são assassinados por dia, cerca de 1 a cada 3 minutos. Questionado sobre o que pensa dos perseguidores, esse homem apenas diz: como Jesus nos ensinou, estamos mostrando a outra face. Eu os perdoo. Que Deus os abençoe. Eles são ignorantes. Na maioria das ocorrências, a perseguição poderia ter sido evitada se essas pessoas simplesmente negassem a Jesus. Mas elas não negaram e jamais negarão. Ok, amados, obrigado. Irmãos, nós estamos vendo aqui pessoas que estão sendo perseguidas por coisas muito mais sérias. Que estão dando a sua vida, que estão sendo castigadas de uma maneira grotesca, animal. E enquanto isso, muitos cristãos estão preocupados com a roupa que vão vestir na igreja. Estão preocupados se o irmão, se a irmã olhou para você com cara feia. Muitos irmãos estão com dor de cabeça, por isso não vão para a igreja, porque estão cansados. Ou seja, nós abrimos mão de Deus por coisas sem significância nenhuma. Nós vimos aqui pessoas que estão realmente pagando com a própria vida para servirem a Deus, para serem fiéis a Jesus, a não negarem o seu nome. E quando nós deixamos de adorar a Deus, não, eu não vou poder ir para a igreja porque o verão está bonito e eu vou para tal lugar. Você está negando o seu Deus, porque você está tirando uma prioridade, que é Deus na tua vida, e está colocando outra coisa. Quer ir para o teu passeio? Vai, é um direito, eu também gosto de passear, quem não gosta? Mas cumpre primeiro a tua obrigação com Deus. Vai primeiro para a tua igreja, vai adorar o teu Deus, vai agradecer a Deus por tão bom que Ele tem sido contigo, por tão fiel que Ele tem sido a ti. Depois você vai aproveitar aí o verão, que é bem curtinho. Mas dá a prioridade a Deus. Dá aquilo que Deus merece na tua vida. Deus merece o primeiro lugar. Deus, Ele tem que estar sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. E nós precisamos entender que quando nós quebramos esta regra, nós estamos tirando esta primazia de Deus, estamos colocando outras coisas. Amém? Amém, né, irmãos? Amém. Devemos renegar o nosso próprio eu, como ele fez. Será que você consegue fazer isso? Renegar o seu próprio eu? Ou você acha que você é melhor do que todas as outras pessoas? Ou você se acha superior às outras pessoas? Deus está te dizendo nesta manhã que você precisa renegar o seu eu. João capítulo 12,
versos 24 e 5, diz o seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Nós estamos vivendo aqui, mas a eternidade não vai ser aqui. Agora, vai decidir, o que vai definir como e onde será a minha eternidade é o que eu faço aqui. Por isso eu quero mostrar para os irmãos da importância do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Porque o teu presente é que vai dizer qual será o teu futuro, o teu amanhã. Então nós não podemos vivermos uma vida de fantasia, uma vida de mentira. Porque quando Jesus for chamar, quando Jesus vier buscar a sua igreja, quando ele vier arrebatar a sua igreja, os enganadores não subirão, os mentirosos não subirão, os feiticeiros não subirão, os que têm amor às bebedices, às bebedeiras não subirão. E muitos outros. Vá lá em Gálatas 5, Romanos 1, você vai ver ali as obras da carne. Você vai ver aquilo que Deus condena, aquilo que Deus não aprova. E nós precisamos entender que se nós queremos ter esse encontro um dia com Jesus, nós precisamos andar segundo a sua palavra, não é segundo o nosso coração, porque a Bíblia diz que o nosso coração ele é mentiroso, ele é enganoso. Mas é segundo a palavra de Deus. Deus também está requerendo nesta manhã que nós sirvamos uns aos outros como Ele serviu. João 13, 14 e 15. Vamos acompanhar aqui pela televisão. João 13, 14 e 15. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, isso aqui é Jesus, viu, falando, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Olha que Jesus, ele ensinou, mas ele deu um exemplo também, para que como eu vos fiz, façais vós também. Ou seja, não é só falar, não é só ensinar, mas é dar o exemplo. É isso que Deus está cobrando de nós nesta manhã. Às vezes as pessoas têm um título de, fulana é um cristão perfeito. É um título que ele tem. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Mas será que as atitudes desse homem e desta mulher de Deus condizem com aquilo que Deus espera de cada um de nós? É nesse ponto, nessa tecla, que eu quero bater. Vou ser rápido, porque o tempo já está bem avançado. Tinha mais para falar, mas eu vou continuar em frente. Ser humildes como ele foi. De que forma Jesus nos fala da sua humildade? Está lá em Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou o quê? Manso e humilde. Isso aqui é para os valentões, hein? Eu já fui muito valentão, viu, irmãos? Eu, quando era da polícia, pensa que é um valente, não tinha nem olhar para mim com cara feia, que eu já estava logo metendo a tapa. Aí... mas aí Deus, graças a Deus, que Deus fez uma mudança total, né? Transformou o leão em cordeiro.
Aí, olha aí, sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Quem é que não quer descanso para as nossas almas? Todos nós queremos. Mas, para que nós alcancemos esse descanso, nós precisamos cumprir esses requisitos aí, hein? Não é só querer, venha nós, oh Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. E você tem dado o que para Deus? Qual tem sido a tua contribuição para o teu Deus? Ou você quer só receber? Quando você diz assim, quem quer receber? Oh, eu sou o primeiro. Quem quer? Mas quem quer fazer? Quem quer ajudar? Quem quer se voluntariar? Aí são poucos. E é isso que Deus está falando para nós nesta manhã. Outro ponto, obedecer como ele obedeceu. Filipenses 2, de 5 a 8. Tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Olha aí, ele era igual a Deus, hein? Mas ele não se prevaleceu dessa condição. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Olha, nós estamos falando de Jesus, hein? Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Só que nós vemos aqui um homem que obedeceu à vontade do Pai, estava aqui na condição de filho, em momento algum se aproveitou da sua condição de Deus, e em toda a sua vida nos dá um exemplo de obediência. Jesus podia dizer, não, mas eu sou filho do homem, eu faço o que eu quiser. E quem é que vai me impedir? E se quisesse, fazia mesmo. Mas ele nos dá um exemplo de que não é pela força, não é pela violência, mas é pelo amor, é pela humildade. Irmãos, a humildade, a educação, os bons modos, os bons tratos, eles têm lugar em todo canto. Eles são bem-vindos. Agora, já aquelas pessoas mal educadas, aquelas pessoas que não sabem se comportar, aquelas pessoas que não sabem respeitar as outras pessoas, que não obedecem às normas, que não obedecem às regras, precisam mudar de vida. Porque não foi isso que Deus nos ensinou, mas Ele nos ensina que nós devemos obedecer. E dá um exemplo, como Ele obedeceu. Ele primeiro deu exemplo, e depois Ele cobrou e ensinou. E que o mesmo sirva para nós também. Vamos ensinar? Vamos. Eu já disse várias vezes isso. De médico e de louco, todos nós temos um pouco. Então todo mundo quer dar uma opinião, todo mundo quer dar um conselho, todo mundo quer dizer como é que tem que fazer, como não é. Mas será que você está obedecendo? Você está fazendo a sua parte? E por último, andar como ele andou. Por quê? Porque esse item, ele fala da nossa condição de cristão. Do que nós fazemos aqui nessa terra. Das nossas atitudes. Será que você tem andado como Jesus andou? Ou você acha que porque você está andando com uma Bíblia debaixo do braço, assim como se fosse um desodorante, você acha que vai mudar alguma coisa, alguma condição na sua vida? Isso aqui não prova nada. Você vestir um paletó e botar uma Bíblia debaixo do braço, isso não quer dizer nada. Mas o que vai falar mais alto na tua vida é o que as pessoas estão vendo de você. É o que você está vendo. É como você está andando. É o exemplo que você está dando. É a maneira como você está tratando os seus irmãos, os seus familiares, os seus amigos. O nosso comportamento ele é muito importante. O nosso testemunho fala mais alto do que qualquer pregação. Porque quando você não se comporta direito, muitas pessoas estão vendo. Estão ali te acompanhando, observando o que é que você está fazendo. Não precisa nem você falar nada, não. O teu testemunho é a maior pregação que existe. E 1 João 2,6 diz algo a respeito disso. Aquele
1 João 2:6. Aquele que diz que permanece nele. Será que você diz que permanece nele? Você acha que você permanece nele? Esse deve andar assim como ele andou. Se você se diz um cristão, ande como um cristão. Se você se diz um servo de Deus, ande como servo de Deus. Se você se diz uma mulher de Deus, ande como uma mulher de Deus. E nós queremos encerrar esta nossa mensagem desta manhã, dizendo que a história de Gideão, que nós lemos aqui no início, ela nos lembra que Deus prefere discípulos disciplinados e dedicados à causa do Senhor. Ele podia fazer uso de... Quando aqueles homens, aqueles 135 mil midianitas, estavam ali, Gideão reúne 32 mil pessoas, que já é um número insignificante, né? 32 mil para 135 mil não é nada. Aí imagine esse número de 32 mil caindo para 300. Sabe, fica quantos, irmãos, para cada um? 450 midianitas para um israelita. Olha a proporção. Mas por que Deus achou por bem trabalhar com esses 300? Porque eles deram um exemplo de respeito, vigilância. Nós precisamos estar vigilantes àquilo que Satanás está querendo fazer na nossa vida. E Satanás, quando ele quer fazer algo, ele não se mostra, não se apresenta como ele é, não. Feio, fedorento, catiga de enxofre, não. Ele vem com pele de cordeiro. Para quê? Para enganar os salvos. É esta a função de Satanás. E Deus, ele nos mostra através dessa passagem. Quando ele manda separar aqueles 300, ele diz, olha, aquele que ao beber a água não dobrar a cabeça, mas elevar a mão para beber a água, ele está dando um exemplo de vigilância. E é isso que nós precisamos ser e estarmos, vigilantes. Porque Satanás não hesita, Satanás não para um momento sequer na vida. Ele planeja 24 horas a maneira de acabar com o cristão, principalmente. Primeiro com a raça humana e segundo com o cristão. Satanás, ele detesta a criatura de Deus. Sabe por quê? Porque Deus deu a ele, tirou o que ele tinha, porque na realidade Deus não tirou totalmente, ele mesmo tirou de si. Satanás era um anjo de luz, tinha tudo de bom, tinha todas as honrarias lá no céu, mas ele ainda achou pouco e ainda queria tomar o lugar de Deus. Insubmissão. Tem pessoas, olha, vou dizer uma coisa aqui, você tem que ser submisso. Ah, não vou ser submisso a ninguém, não, vou fazer do jeito que eu quero, é do jeito que eu penso. Mas você está errado, não é desse jeito não. Nós temos que ser submissos aonde nós estivermos. Submisso ao meu, eu não respeitar o homem não, pois tem que respeitar o seu pastor sim. Porque ali foi a autoridade constituída por Deus. Foi Deus que colocou aquele homem ali naquele lugar. Então você tem que respeitar. Se você não sabe respeitar, saia da igreja. Vá para outro canto. Eu não vou respeitar o meu professor, não. Tem que respeitar. Eu não vou respeitar o meu boss, não. Tem que respeitar. Eu não vou respeitar o presidente, não. Tem que respeitar. A Bíblia nos ensina isso. Que nós devemos respeitar as autoridades. Primeira, não só constituídas por Deus, que são as autoridades eclesiásticas, mas nós também temos que respeitar a todas as autoridades que foram constituídas. Lembre-se quando Jesus mandou aquele discípulo pegar o peixe, para pegar a moeda, que estava... Jesus tinha cada maneira, né, de fazer as coisas. Pesca ali um peixe, aí pega o peixe, aí lá dentro vai lá e mete o dedo lá na boca do peixe, e meteu lá e sai uma moeda. Pronto, tá aí. Dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Sabe o que ele estava dizendo?
que nós temos que respeitar das coisas de Deus, mas também precisamos respeitar as regras e normas dos homens. Isso inclui o quê? Leis de trânsito, isso inclui qualquer outro tipo de lei. Constituição, Código Penal, seja o que for, temos que respeitar. Amém? Esse é um exemplo de cristão que nós estamos dando.